Olá, sejam todos muito bem-vindos a este curso de extensão oferecido pela Escola Superior de Educação do Grupo Universitário Internacional Uninter, Grupo Uninter, onde sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências da Religião. Meu nome é Pablo Giovanni, sou aluno então do referido curso, sou também bacharel em Teologia pela mesma instituição, possuo 2 especializações em Educação Infantil e em Docência do Ensino Teológico. Estou aqui, então, frente ao desafio de concluir os meus estágios para a minha graduação em Ciências da Religião, né, na minha licenciatura, estágios estes que requerem estes cursos de extensão. Então, estou aqui fazendo meu primeiro curso de extensão, a duração de 6 horas, e a temática abordada aqui é a morte na perspectiva das tradições religiosas, das tradições cristãs, das principais tradições cristãs, está certo? Então, você é muito bem-vindo. Te convido a me acompanhar nessas 6 aulas, onde vamos trabalhar a temática da morte, a questão da morte, dentro da perspectiva cristã. Quando nós falamos perspectiva cristã, tradição cristã, nós não podemos ser reducionistas evangélicos e católicos, protestantes e católicos. A tradição cristã tem aí os seus bons 2.000 anos de história, e nós não podemos ser reducionistas. Mas, basicamente, considerando a nossa realidade aqui do Brasil, nós vamos tratar católicos e evangélicos e protestantes. Vamos ver algumas variações dentro da fé cristã, dentro do catolicismo, dentro do protestantismo. No protestantismo nós teremos mais variações, né, mais nuances da fé cristã do que dentro do próprio catolicismo, mas veremos de uma forma objetiva, de uma forma sucinta, panorâmica. Está certo? Então, mais uma vez as nossas boas-vindas. Eu quero apresentar aqui nosso material de apoio, nossa bibliografia, material que nos acompanha, que dá suporte a este curso. Aqui, acabei botando a cabeça para baixo, desculpem-me. Ciência e Bioética, um olhar teológico, do Dr. Euler Westphal. Professor e psicólogo Rodrigo Luz, o luto é uma outra palavra para falar de amor. A temática do luto. Dentro também da temática do luto, mas já voltado para uma área cristã, da capelania, Eu Vi as Tuas Lágrimas, da pastora Vera Cristina Westphal, Amparo e Consolo no Sofrimento, Eu Vi as Tuas Lágrimas, onde fala aqui de relatos, né, de uma capelania voltada para o episódio da morte. Por último, não menos importante, Lidando com a Morte de Modo Natural, dos autores professor Moisés Alves dos Santos e o pastor Eli Bento Correia. Lidando com a morte de uma forma natural, dentro de uma perspectiva científica e espiritual. Esta é a nossa bibliografia de referência, de apoio, nosso material de apoio, que eu quero te incentivar, eu quero te encorajar a buscar aí na tua livraria, aí na tua livraria de confiança, com o teu livreiro, onde você adquire seus materiais de estudo, seja pela internet, seja pela loja física. Quero te encorajar a buscar esse material. Vai enriquecer bastante a tua formação, trazendo ótimos conteúdos sobre a temática. Vamos falar sobre a morte? Bora! A morte, ela é um fenômeno inerente à nossa condição humana. Nós já ouvimos sempre a expressão, para morrer basta estar vivo. Então, como estamos vivos, eu que falo, você que me ouve, a morte é suscetível a qualquer um de nós, a mim que fala, você que me ouve, já que estamos vivos, e basta estar vivo para morrer, como diz aquele ditado popular, sabe o ditado popular, diga-se de passagem. Mas a morte, além de ser um episódio inerente à nossa condição humana, ela é também a base da religiosidade. O fenômeno religioso, o culto ao sagrado, a reverência, a devoção do ser humano ao sagrado, tem como seu primórdio, como seu início, no episódio morte. É através da morte que o sagrado passou a ser buscado, passou a ser cultuado, se começou a desenvolver o chamado fenômeno religioso. O fenômeno religioso que é a base, que é o campo de estudo das ciências da religião. Como assim, Pablo? Vamos lá. Desde a antiguidade, quando as pessoas morriam, então, mesmo que não se entendesse a morte, se tinha uma noção. Esse ser humano aqui,
ele não está mais vivo, ele estava vivo, mas agora ele não está mais, ele deixou de viver, ele não pode mais conviver conosco, ele não está mais no nosso convívio, está entre nós, mas numa outra forma. Então se fazia um destino, se dava um destino final a este ser humano que havia morrido. Ou era sepultado, ou era cremado, ou era depositado na natureza, nas águas, na mata, ou se fazia uma sepultura e se colocava ali, e daí depois com os outros familiares também falecidos, ou se depositava numa gruta, numa caverna, se jogava ao mar, né, como havia falado, as águas, em algum local de respeito aos antepassados. Mas a arqueologia, a antropologia também, mas a arqueologia principalmente, tem demonstrado que desde a antiguidade esses corpos eles eram acompanhados, se faziam ser acompanhados dos instrumentos daquela pessoa. Então a pessoa era um pescador, tinha ali seus instrumentos, seu instrumental de pesca, arpões, anzóis, redes. Esses itens acompanhavam aquele sepultamento, aquele destino final, eram colocados junto com a sepultura. Valia também se fosse um agricultor, se fosse um caçador. Era um caçador que morria, então seus instrumentos de trabalho, de caça, seu arsenal, seu maquinário, seus equipamentos, inclusive objetos de uso pessoal, vestimentas, algum adorno, uma joia, itens de cunho particular, itens que identificassem aquela pessoa, o seu clã, a sua tribo, a sua sociedade, eram depositados naquela sepultura. Propriamente, possivelmente, porque se tinha uma crença numa vida após a morte. Ou que para onde aquela pessoa ia, porque talvez não estivesse, certamente não estava viva entre aquelas pessoas, mas viveria uma nova vida em algum outro lugar e talvez lá precisasse dos seus arpões, dos seus anzóis para pescar, dos seus armamentos para caçar, dos seus instrumentos para plantar, para fazer o extrativismo, para fazer as suas atividades corriqueiras, para exercer o seu ofício. Então se desenvolveu uma crença numa outra vida, numa vida após a morte. Já na antiguidade mais adiante, né, desse período, um período bem primevo, né, praticamente pré-histórico, mas ali já indo avançando um pouco no Antigo Egito, o tratamento que era dado aos corpos era a base da religiosidade. Então os egípcios eles desenvolveram técnicas frente à morte de conservação do corpo. E eu acho que eles foram muito bons nisso. Primeiro porque foram pioneiros, e segundo porque os corpos que eles trataram, as múmias, estão conservados até hoje. Não sei, acredito que você que me ouve aqui já deva participado de um velório, de um funeral. Uma das nossas temáticas, inclusive, é como se portar num funeral, como estar num funeral, como estar ali, o que dizer para uma pessoa enlutada, alguém que perdeu um pai, o que tu vai dizer para uma pessoa que perdeu um avô, o que tu vai dizer para uma pessoa que perdeu um filho, um neto, um cônjuge, a esposa, o esposo, um amigo. Nós teremos essa temática também que será abordada aqui em outro momento. E desde já quero te incentivar a estar comigo aqui nesta e nas próximas aulas. Mas voltando aqui para a antiguidade egípcia, o que os egípcios faziam com os corpos, o tratamento que eles davam aos corpos, era a base da religiosidade. Então, eles mumificavam aqueles corpos, embalsamavam, eles extraíam os órgãos internos, eles faziam uma preparação que conservava o corpo. Hoje, as funerárias, elas trabalham oferecendo aos seus clientes esse serviço. A título de transparência, eu trabalho numa funerária, sou cerimonialista de luto, eu trabalho numa empresa funerária, uma das mais tradicionais aqui da região onde moro. Sou da região região metropolitana da Grande Porto Alegre, moro próximo à capital dos gaúchos. Trabalho numa empresa centenária que em poucas semanas fará 100 anos de atividades, uma empresa funerária. E ali, como todas as funerárias da região e do Brasil inteiro, do mundo também, grande maioria, oferecem um serviço aos seus clientes que é a tanatopraxia, ou alguns lugares, alguns redutos chamam de somatoconservação, que é um processo que faz com que o corpo resista ao processo biológico da decomposição, porque a partir do momento que a pessoa morre, o seu corpo, isso aqui é ciência, esse corpo vai passar por um processo de decomposição, que ao final de um tempo estará completo, envolvendo mau cheiro, odores, a atração de insetos, notadamente moscas e mosquitos, secreções, inchaço.
situações que tornam o velório, então, um ambiente bastante incômodo. Então, esse serviço é oferecido. A religiosidade egípcia, os pilares do fenômeno religioso, tinha essa preocupação. Então, eles tratavam os corpos. Eles tratavam os corpos e o tratamento que era dado aos corpos, isso era a base da religião deles. O culto ao sagrado era preparar os corpos. Então, era o sacerdote e seus auxiliares que preparavam os corpos com técnicas pioneiras, que são a base hoje dos tratamentos modernos de somatoconservação, de tanatopraxia, de cuidado do corpo, para que esse corpo possa fazer frente a horas de velório, que a família possa ter momentos de se despedir, momentos de honrar a história de quem partiu. Essa então é a base da religiosidade. Vamos dar aqui um salto no tempo, porque todas as tradições religiosas têm o episódio da morte como em algum momento, já que a morte é a base da religiosidade. Já que a morte, meu querido, minha querida que me ouve, é a base do fenômeno religioso. Mas como nós estamos aqui falando de tradição cristã, da fé cristã, a morte, inclusive a temática da aula de hoje é a morte na perspectiva cristã. Nós vamos falar da morte na perspectiva da fé cristã. A morte vista pela fé cristã. Então nós vamos pensar na morte vista pela fé cristã. A gente vai ter que pensar, já que a nossa sociedade, eu não digo de forma majorada, majoritariamente, mas uma boa parte, uma parcela considerável da nossa sociedade se constituem de cidadãos que professam o cristianismo com sua fé, seja católicos ou evangélicos. Mas a sociedade encara a morte com processos legais, se registrando a morte, se prepara a morte também de uma forma religiosa, ou seja, se faz uma cerimônia, um ritual chamado velório. Então nós temos aqui o ambiente funerário, né, em que há o velório. Nós temos o ambiente cemiterial, ou seja, o que nós vamos fazer após o velório. Vamos sepultar aquela pessoa, vamos cremar aquela pessoa que nos deixou, aquele ente querido que partiu. Então, nós temos aqui dois ambientes, o funerário e o cemiterial. Eu trabalho nos dois. Trabalho numa empresa que possui funerária e cemitério. Trabalho, como havia dito, né, como cerimonial de luto. Então, na minha vivência profissional, eu já presenciei mais de 500 funerais em que ativamente participei como cerimonialista. Muitas vezes também fiz ato fúnebre leigo, ato fúnebre como ministro cristão. E como aluno de um curso de licenciatura em Ciências da Religião da Uninter, do Grupo Internacional Universitário Uninter, da Escola Superior de Educação, eu estou aqui para poder falar sobre a morte na perspectiva cristã. Então, feito esse breve apanhado aqui da morte dentro da perspectiva do fenômeno religioso, eu quero falar da morte na perspectiva cristã. E, basicamente, eu não quero aqui ser reducionista, falando, não, é católico ou evangélico, é muito mais do que isso. Nós não podemos dividir cristãos. Na verdade, eu nem gosto muito do conceito de dividir cristãos, segmentar, catalogar, rotular. Esse é católico, esse é evangélico. Com viés científico, metodológico, a gente pode dizer é católico ou evangélico. Mas seriam muito mais tradições. Há tradições que sequer se encaixam nessas duas. Que se forem perguntar, eles dizem, não, nós não somos nem católicos e nem evangélicos. Não somos protestantes nem católicos. Então a gente não pode ser reducionista. Mas basicamente, a título de uma metodologia, eu quero trabalhar a morte vista por católicos, a morte vista por evangélicos. Pensando que essas duas não resumem, mas contemplam uma parcela significativa da fé cristã. Fé que, inclusive, também a título de transparência, é a fé que eu professo. Eu sou um cristão batista. Não tenho problema algum de estar estudando ciências da religião, muito pelo contrário. Vários dos meus professores sempre falavam que o estudante da ciência da religião ele deve ter a sua fé, é importante que ele tenha, não é obrigatório, mas é natural que ele tenha fé, não é um empecilho que um estudante de ciências da religião tenha a sua fé. Eu não perdi a minha fé estudando ciências da religião, eu não perdi a minha fé estudando outras religiões que não a minha,
tive a oportunidade de estudar o cristianismo, como tive a oportunidade de estudar as mais variadas religiões, religiosidades e tradições religiosas da nossa matriz de fé, da matriz de crença, do espectro religioso, né, no Brasil, ou seja, as tradições indígenas, as religiosidades indígenas, as religiosidades africanas, as religiosidades ocidentais e as religiosidades orientais. Então tive a oportunidade com os meus senhores professores, senhoras professoras, a quem, se vierem a me ouvir, transmito o meu carinho e a honra que tive de ser vosso aluno. Aprendi sobre religiões ameríndias, africanas, indígenas, orientais, budismo, confucionismo, taoísmo, religiões orientais do Oriente Médio, judaísmo, islamismo, religiões de tradição ocidental, cristianismo católico, cristianismo evangélico, luteranos, batistas, calvinistas, arminianos. Tive a imenso privilégio e a oportunidade de estudar praticamente todas as religiões que nós conhecemos, sem ter perdido a minha fé. Muito pelo contrário, a minha fé se realçou a isso. E aprendi, um ganho que eu tive, que mudou na minha vida, que eu pude me relacionar com pessoas de outras religiosidades com muito mais atenção, com muito mais carinho, com muito mais respeito do que antes eu tinha. Passei a desenvolver muito mais a minha alteridade, o respeito com o próximo. Como dizia o teólogo Karl Barth, o próximo é a porta de entrada para o retorno ao único. Eu aprendi que as pessoas que creem e professam a fé no sagrado diferente de mim, há mais coisas que me aproximam dessas pessoas do que me afastam. E o mundo só vai conhecer paz o dia que houver diálogo entre as religiões. Então aqui há um aluno de ciências da religião, um cristão batista, pronto a conversar com um católico, com um umbandista, com um amigo que professa uma religiosidade indígena, um amigo que professa uma religiosidade oriental, do Extremo Oriente, do Oriente Médio, religião, a que for, encontrará aqui um amigo com um princípio de alteridade, de ouvir o próximo e saber que são mais coisas que nos unem do que nos separam. A gente pode se separar para cultuar o sagrado. Eu congrego numa igreja, ele pode ir num terreiro, ele pode ir numa casa espírita, ele pode ir num templo budista, ele pode ir numa mesquita, numa sinagoga, mas nós podemos almoçar juntos, nós podemos conversar juntos, nós podemos viajar juntos, nós podemos nos relacionar. E há mais coisas que nos unem, inclusive a fé no sagrado, e coisas que nos separam. Certo? Seguindo, então, eu quero falar da morte na perspectiva cristã, olhando aqui de um apanhado geral. E aqui é um livro que não está na nossa bibliografia selecionada, aqui na nossa bibliografia recomendada, mas eu faço questão de recomendar, que é a História das Doutrinas Cristãs, breve História das Doutrinas Cristãs, de um grande professor de História da Igreja, o Dr. Justo Gonzalez, um teólogo cubano, especialista, uma autoridade mundial em História da Igreja, em que lá na sua obra ele fala que as sociedades funerárias é um princípio fundante da organização da Igreja. Eu vou explicar isso, começando o que é uma sociedade funerária. A sociedade romana, a cultura romana, meu querido que me ouve, minha querida que me ouve, que me dá o prazer da companhia neste curso, a sociedade romana ela era basicamente constituída de escravos. Eu não tenho aqui a proporção exata, mas eu opino aqui, e por favor submeta esse dado aqui ao crivo de que eu estou opinando, baseado em algumas leituras que fiz e hoje não me recordo da cifra exata, mas por favor submeta essa informação a uma pesquisa séria. Mas eu acredito que mais da metade, certamente, da população era de escravos. E eu estimo dizer que uns 80%, talvez 90% da população de Roma, da capital do Império Romano, lá do século I, do século II, se compunha de escravos. A outra parte ali, então, de livres, artesãos, comerciantes, ferreiros, profissionais, há uma elite nobre, né, donos de propriedades, o palácio, então o imperador e seus serviçais, e soldados, né, que eram também uma imensa maioria, mas uma boa cifra ali se compunha de pessoas escravos. E esses escravos se faziam, né, acompanhar de uma outra parcela da sociedade, de pessoas livres, mas pobres, pessoas humildes. Então, quando essas pessoas morriam, haviam sociedades, haviam instituições, as chamadas sociedades funerárias eram casas essas que
que são as avós, as bisavós das nossas modernas funerárias, casas onde eles faziam o velório, velavam aquela pessoa e davam um destino, uma sepultura digna para aquela pessoa, arcando, dividindo entre todos os custos. O Dr. Rusto Gonzalez ele afirma que a base organizacional dessas sociedades funerárias, dessas casas que estavam sempre à disposição para quando alguém morresse, elas serviam para os cultos cristãos, já que a igreja naquele tempo, a fé cristã naquele tempo, não se oportunizava de templos, os templos são mais posteriores, a gente vai estar falando então de templos cristãos construídos ou ocupados com este propósito de cultuar a Deus, né, o Deus cristão, a Jesus Cristo, seu Filho. Esses templos são mais posteriores, eu vou estar falando então ali do século IV, século V depois de Cristo, mas mais de forma mais recuada, século I, século II depois de Cristo, da nossa era. A igreja cultuava ou nas catacumbas, onde seus mortos eram sepultados, onde havia perseguição, então eles tinham que ir para as catacumbas de Roma, para o esgoto romano, onde ali eles faziam seus cultos e ali viviam, e ali sobreviviam, fugindo da perseguição, e ali sepultavam seus mortos. Ou então nas casas funerárias, nas sociedades funerárias, onde se reuniam e onde aproveitaram a organização, o sistema organizacional administrativo dessas casas, para estabelecerem um modelo muito parecido da administração da igreja. Então a fé cristã, assim como a religiosidade primeva, como fenômeno religioso, e como a religiosidade egípcia, que eu dei exemplo, todos esses episódios religiosos, eles têm um ponto fundante, um ponto em comum, que é o episódio da morte. Já que a morte é inerente a todos nós, seres humanos. Voltando à minha premissa do começo, em que, para morrer, meu querido, minha querida, basta estar vivo. Então a morte para nós ela é muito constrangedora. Na minha profissão, que exerço com muito carinho, com muita responsabilidade, trazendo um pouco de conforto às famílias que estão de luto, na minha profissão, o mais constrangedor da minha profissão, confesso aqui, é quando nós estamos fazendo não é uma parte que eu atuo diretamente, mas às vezes com a falta de um colega eu vou auxiliar a equipe a conduzir o corpo. E essa condução ela é muitas vezes vista pelo olhar de fora como um momento constrangedor. Não da nossa parte, que estamos ali exercendo nossa função. Muitas vezes, após uma cerimônia de cremação, por exemplo, ao término da cremação, os meus colegas, os agentes funerários, eles vão lá e pegam aquele corpo e encaminham para um carro fúnebre para então levar ao crematório. E esse é um momento em que então, o corpo está saindo, já acabou a cerimônia, a família está indo embora, mas muitas vezes uma família, alguém ainda que estava ali, está indo embora e vê a cena. E para nós, eu vejo, é muito constrangedor isso, porque a morte ela é constrangedora. Os meus colegas, quando vão aos hospitais buscar corpos, pessoas falecidas para dar o início aos trâmites funerários, esses corpos eles saem pelos fundos do hospital. Porque a morte é constrangedora, a morte é vergonhosa. Como dizia o Dr. Euler Westphal no livro Ciência e Bioética, a ciência não consegue explicar a morte. E o dia que a ciência explicar a morte, diz o especialista, ela deixará de ser ciência. Então sobra para nós, teólogos. A minha alma mater, a minha formação é teologia. Hoje estou aluno de ciências da religião, mas a minha alma mater é a Sagrada Teologia, a teologia cristã. E daí fica para nós, teólogos, cai no nosso colo ter que explicar a morte. E eu como teólogo, mas também como estudante, e aqui estou como estudante, digo para você que a morte ela é constrangedora. É constrangedor ter que explicar. É constrangedor ter uma pessoa amada, um ente querido, e simplesmente esse ente querido não está mais vivo. A morte é constrangedora. Mas a vida continua. Não só para aquela pessoa que partiu, porque a fé cristã tem uma vida eterna após a morte, mas a vida também continua a quem fica. E é isso que a fé cristã se ocupa. Então a fé cristã ela tem um episódio que é a cerimônia fúnebre. E aqui eu, sem querer ser reducionista, eu volto com essa questão. Eu não posso dizer que a fé cristã ou é católico ou é evangélico, não tem meio termo. Há outras frentes, há outras
Dentro do catolicismo, a gente tem da parte católica, a gente tem católicos romanos apostólicos romanos, a gente tem católicos ortodoxos gregos. Há divisões. Dentro do cristianismo, do protestantismo, então, da igreja evangélica, as divisões são maiores ainda. Basicamente, por hábito, por definição, as tradições religiosas elas têm pelo menos 3 vertentes. Uma vertente conservadora, uma vertente liberal, progressista, e uma vertente mística. Basicamente, o fenômeno religioso, as extensões religiosas, as tradições religiosas, elas vão operar em 3 frentes. Então, toda religiosidade ela vai ter 3 frentes. Ela vai ter uma frente conservadora, ortodoxa, fundamentalista. Fundamentalista que não no sentido agressivo da palavra, mas no sentido de fundamentos, de que ela se apega às origens, a como fazia, né, e não tem pretensão de mudar a sua metodologia, a sua praxis. Ela vai ter uma frente mais liberal, uma frente mais progressista, aberta às mudanças, uma frente mais voltada para uma nova interpretação do seu livro sagrado, e também uma frente mais mística, mais esotérica, mais espiritual. Como eu sou cristão e cristão batista, eu fico à vontade e vou falar da minha igreja. Então, da minha tradição cristã. Então, eu sou um batista, né? Os batistas são evangélicos. Eles discutem se eles são protestantes, se eles são reformados, mas evangélicos nós somos porque não somos católicos. Não professamos a fé cristã católica dos nossos irmãos católicos, dos nossos amigos católicos. Então, dentro da tradição cristã evangélica, a gente tem, por exemplo, alguns grupos que são fundamentalistas, que são conservadores. Algumas igrejas até que usam na sua nomenclatura a expressão conservadora. Usam lá no nome, na fachada, na placa da igreja, daí tem o nome da igreja, conservadora. Tem igrejas que são mais liberais. Igrejas mais voltadas para uma frente mais nova. A igreja neopentecostal, por exemplo, é um modelo. Então, igrejas que são mais flexíveis com questões de consumo de álcool, consumo de cultura, uso de substâncias como cigarros, são mais flexíveis. Ao aborto também. Eu particularmente sou contra o aborto, mas há igrejas que discutem a questão mais abertamente. Tem igrejas conservadoras que não abrem mão do divórcio, não tem como se divorciar, um casal se separar naquela religiosidade. Igrejas mais liberais não tem problema, não vem problema. E vai ter aqui à frente um lado da religiosidade que é o místico. Eu poderia citar aqui, por exemplo, os pentecostais. Os pentecostais expressam a pentecostalidade, a manifestação do Espírito Santo, de uma forma mais mística, de uma forma mais espiritualizada. E todas essas frentes, a frente conservadora, a frente liberal e a frente mística, são importantes, são relevantes. Deixa eu pegar um exemplo aqui histórico também, para não ficar na igreja cristã evangélica. Eu vou falar, por exemplo, do judaísmo, que é a religiosidade onde Jesus, o fundador do cristianismo, onde ele viveu. Então o judaísmo tinha um setor mais liberal, mais progressista, que eram os saduceus. Tinha uma ala mais conservadora, mais radical, mais fundamentalista, que eram os fariseus. E tinha uma ala mais mística, que eram os essênios. Esses não aparecem na Bíblia, mas existiram. Fariseus e saduceus aparecem bastante na Bíblia. E daí tinha um partido político, que era os herodianos. Tinha um partido paramilitar terrorista, que eram os zelotes. Então, havia outras frentes, mas basicamente essas 3, que eu repito aqui. A frente conservadora, a frente liberal, progressista, conservadora, fundamentalista, e a frente mais espiritual, mística, quase que esotérica. Cada religião vai ter pelo menos essas 3 frentes bem definidas, umas mais, outras menos. Voltando para a morte é um fenômeno que constrange. A morte é um fenômeno constrangedor. E a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, elas têm que fazer frente com a morte, elas têm que lidar com a morte, porque a morte é um episódio que se vive em comunidade. É na comunidade que acontece a morte. É de uma forma comunitária que nós comunicamos a morte. Como é que nós comunicamos a morte? Morreu o pai do fulano. Morreu o vizinho da igreja. Morreu o senhor que era pai da menina que
que o vizinho dela cortava a grama da frente da igreja. Morreu o avô do nosso professor, que Deus o tenha. Morreu o vizinho da igreja, morreu a sogra do pregador, morreu a mãe do senhor padre, que Deus a tenha. Ou seja, nós vivemos a morte de forma comunitária. Já se comunica a morte com uma história. Morreu o fulano, filho dele, filho deste, pai deste aqui. Morreu o pai do nosso aluno. Morreu a mãe da nossa aluna. Ou seja, a morte é comunicada de uma forma comunitária e ela também é externada, a parte religiosa também de uma forma comunitária. Então, tão logo se tem a notificação de um óbito, da partida de um ente querido, se faz os trâmites para o velório. E o velório ele tem um aspecto cultural, social, em que a pessoa está ali para prestar uma última homenagem ao seu ente querido, dar um último adeus, e para receber ali também o carinho, e como é importante o carinho dos familiares e amigos nessa hora. Como é importante que amigos e familiares possam ali receber o carinho, possam, trazer o carinho a quem perdeu. Muitas vezes a pessoa perdeu tudo que tinha. Nós que estamos nesse período pandêmico, se criou um conceito das mortes múltiplas. Às vezes uma família grande, uma família com 5, 6 pessoas, morre todo mundo, ficou uma pessoa só. Começou a se discutir essa questão. Eu que tive a oportunidade de estudar bastante sobre o luto por conta da minha profissão, então nós vivenciamos o luto que praticamente todo dia uma família enlutada nos procura. Todo dia eu converso com alguém que perdeu um pai, que perdeu uma mãe, que perdeu um avô, que perdeu um cônjuge, que perdeu um filho, um neto, uma filha. Todos os dias nós conversamos com alguém que perdeu alguém. E vemos o quanto a morte nos traz constrangimento. Porque nós não temos solução para ela, nós não temos resposta. Nós sempre tentamos atender as pessoas com muito carinho, com muita empatia, com muito humanismo, com muita humanidade. Nossa Senhora Gestora nos ensina constantemente a exercer empatia, humanidade, tratar as pessoas de uma forma humana, humanizada, tentar entender o que a pessoa está precisando, as necessidades dela, para que elas possam ter o seu sofrimento minimamente mitigado, aplacado, frente à dor que a morte traz. Auxiliamos as famílias também na questão religiosa, buscando muitas vezes o senhor padre, o senhor pastor, o senhor diácono, o senhor bispo, o senhor clérigo, a pessoa que está ali ocupada, encarregada de fazer então a cerimônia fúnebre. Nós teremos um momento que nós vamos falar num próximo momento deste curso de extensão, que serão 6 aulas. Nós vamos falar sobre ato fúnebre, que foi aonde eu, com muito carinho, com muita honra, de fazer o meu trabalho de conclusão de curso, que já está pronto, já está entregue, e foi avaliado meritosamente com nota máxima, onde falei sobre o ato fúnebre cristão. Mas eu quero falar também oportunamente sobre o ato fúnebre leigo, ou seja, em que uma pessoa, membro da comunidade, também faz o ato fúnebre. Eu vou falar dentro da perspectiva cristã católica, da perspectiva cristã evangélica, mas hoje, principalmente, eu quero falar da morte como ela é vista. A morte, então, ela é constrangedora, ela é implacável, ela vem e acaba com uma vida, mas ela não encerra uma história. Porque assim como a morte é implacável e ela vem e ela para a história, a morte tem poder para parar uma história. Imagine que determinada pessoa ela está seguindo a sua vida. E esse seguir a sua vida, dar seguimento à sua vida, dar andamento à sua vida é a sua história. Então cada passo que ela dá é uma linha que ela escreve. No momento em que ela morre, essa história para. Não há uma linha nova, não há uma página nova, a história encerrou. Mesmo que outro continue aquela história, a história daquela pessoa encerrou. A morte é implacável. Só que a história que a pessoa escreveu também é implacável, porque o que foi escrito não pode ser apagado. A morte me impede de continuar escrevendo a minha história, mas ela não apaga o que eu já escrevi. E esse fato ele é muito importante na tradição cristã. Principalmente na tradição cristã evangélica, nós que cremos que após a morte não há mais o que a pessoa possa fazer. A fé cristã evangélica, ela aqui se diferencia da fé cristã católica, ao menos nesse ponto aqui da questão da morte, porque nós não cremos que após a morte possa haver uma questão soteriológica,
O que é soteriologia? Soteriologia é a doutrina teológica que se ocupa da questão da salvação, que é um dos pilares da fé cristã. Como o homem é salvo. E tanto católicos e evangélicos creem que o homem, o ser humano, é salvo pela fé em Jesus, pelo sacrifício de Jesus ter morrido na cruz pelas pessoas, pelos discípulos, pela igreja, então pelas pessoas que creem. Então quem crê na morte de Jesus e recebe Jesus no seu coração é salvo. Assim creem católicos, assim creem evangélicos. Eles podem se expressar com outras palavras, com outras terminologias, mas essencialmente, para que seja aqui de forma reduzida, de forma objetiva, clara, eles creem na salvação dessa forma. Nós, cristãos evangélicos, nós cremos que após a morte não há mais nada que se fazer. Que o que garante a salvação de uma pessoa é a condução que ela deu à sua vida, notadamente antes da morte, notadamente antes da sua partida. Os nossos irmãos católicos, e eles têm aqui o meu carinho, têm o meu respeito, eles creem, tanto que o ato fúnebre que eles realizam muitas vezes é chamada de cerimônia de encomendação. É um termo que eles usam, e muitas vezes eu sempre, respeitosamente, quando vou anunciar o senhor padre, vou anunciar o senhor diácono da Igreja Católica, o ministro, o bispo, eu sempre disse agora o senhor padre, o senhor o pastor não, né? O senhor padre, o senhor bispo, o senhor ministro da Igreja Católica, ele fará a cerimônia de encomendação numa crença de que a alma daquela pessoa ainda possa ser encomendada, ainda se possa fazer alguma coisa. É uma crença que nós já não enxergamos dessa forma no cristianismo protestante, no cristianismo evangélico. Mas tanto um quanto o outro, tanto a fé cristã católica quanto a fé cristã não católica, evangélica, protestante, luterana, a fé cristã católica, tanto um quanto o outro creem que há o que se fazer ali, há alguma coisa que se possa fazer. Basicamente para trazer conforto espiritual a quem fica. Trazendo um conforto espiritual à pessoa que está de luto. Trazendo um conforto espiritual à pessoa que perdeu um pai, que perdeu um amigo, que perdeu um familiar, que perdeu um irmão, que perdeu um tio, que perdeu o cônjuge. Muitas vezes as pessoas estão casadas há 50, 60 anos, tinham que estar aqui dando aula para nós, nos ensinando, porque hoje as pessoas se separam por qualquer coisa. Então a pessoa ali está casada há 60 anos e ele perde o amor da sua vida. O grande amor. E essa pessoa com o coração partido procura uma funerária da sua confiança e encaminha ali os trâmites para um serviço funeral. Então se dá início a uma situação de velório, ao aluguel de uma sala, a compra de uma urna funerária, né, um caixão, e aquela pessoa fica ali então sendo velada, sendo guarnecida, sendo honrada pelos amigos e familiares que muitas vezes viajam, que muitas vezes vêm de longe, ou então estão próximos, mas estão em alguma ocupação e param o que estão fazendo para ir lá. Muitas vezes as pessoas nos procuram, vocês podem comprovar que eu estive aqui, porque eu deixei o meu serviço para vir aqui prestar minha última homenagem ao pai do meu amigo, ao meu vizinho que cuidava de nós quando era criança, a vizinha que cuidava de nós quando eu já era criança, a mãe ia trabalhar, não podia pagar uma babá, e daí nós ficava em casa, ela ficava reparando, alcançava uma comida, alcançava alguma coisa, nos cuidava, e hoje a gente veio aqui prestar a última homenagem. Então, isso é um ato social, é um ato comunitário, mas também envolve a religiosidade, porque é o que se pode fazer. O velório, o ambiente funerário e o ambiente cemiterial é a última coisa que eu posso fazer por alguém que partiu. Poder dar uma despedida digna, poder dar uma despedida honrosa e principalmente chamar o meu pastor, chamar o meu padre, chamar o meu ministro, o meu diácono, chamar o meu bispo, chamar o meu líder religioso cristão, seja católico ou protestante, chamar o meu patriarca, também a gente tem aqui os nossos amigos, nossos irmãos da Igreja Católica Ortodoxa Grega, que são os patriarcas. Patriarca é a palavra grega para padre, que é uma palavra latina. Ambas significam pai, né? Uma questão de paternidade espiritual. Chamar o senhor pastor, né? Que é o ministro evangélico. Muitas vezes também dentro dos líderes evangélicos a gente tem o evangelista, tem o pastor, tem o apóstolo, muitas vezes também é usada a nomenclatura. Tem o pastor auxiliar, o obreiro, o pastor titular, muitas vezes da comunicação, da congregação, o pastor presidente.
Tem o diácono, tem o presbítero também, muito usado, né, o presbítero, que muitas vezes auxilia, né, o diácono também, que tanto tem a figura do diácono na igreja católica como na igreja evangélica, tem a figura do diácono, um líder religioso que cuida desses assuntos, muitas vezes também de cunho espiritual, não só de cunho material, como o que a igreja está precisando, limpeza da igreja, organizações, mas também de questões espirituais. Quando o padre ou o pastor não pode ir, eles enviam o senhor diácono. E eles vão lá para trazer um conforto espiritual, para mostrar que a morte é o fim daquela história, mas não é o fim da fé da pessoa, porque a pessoa pode estar viva do outro lado, na eternidade com Deus. Então, católicos e evangélicos creem numa vida eterna após a morte. Católicos, evangélicos, a fé cristã como um todo. Até eu conheço como cristão, como estudante de ciências da religião, como ministro, né, em nome da transparência, eu também quero aqui declarar, confidenciar que sou um ministro ordenado da Igreja Batista, Convenção Batista Nacional, a CBN, com o seu órgão de ministros, a Ormiban, que há uns 2 anos atrás me reconheceu, me recebeu como ministro. Fui recebido a ordem como ministro. Eu quero dizer que desconheço uma igreja cristã de tradição cristã que não acredite na vida após a morte. Então, quando a gente fala em evangélicos, né, não católicos, os grupos são os mais variados possíveis. A gente tem, quanto à tradição, alguns são arminianos, outros luteranos, outros reformados, outros calvinistas. Quanto às lideranças, né, alguns também são luteranos, alguns são wesleyanos. Quanto às nomenclaturas, há metodistas, há batistas, há adventistas, anglicanos, presbiterianos, episcopais. As nomenclaturas são as mais variadas. Há a Igreja Quadrangular, a Igreja Assembleia de Deus, que são aí os grandes portadores do avivamento da Rua Azusa, lá do início do século XX. Há também aqui a primeira igreja pentecostal que veio para o Brasil, né, os pioneiros do movimento pentecostal no Brasil, a Congregação Cristã do Brasil, que chegou um ano antes da Assembleia de Deus. Um ano antes da Assembleia de Deus, chegou em 1911, eles chegaram em 1910. Se eu vou falar em igreja católica, as divisões são menores. A gente vai ter a igreja católica grega, ortodoxa, com seus patriarcas, e também o seu líder máximo. E nós vamos ter a igreja cristã católica apostólica romana, com os padres, e com a sua autoridade máxima, né, sua santidade, o Papa. Então, tanto católicos como não católicos, e daí quando é não católicos, a gama, a extensão é maior, de nomenclaturas, tradições, mas resumindo aqui, todas as pessoas que professam uma fé em Jesus Cristo, se identificam com a fé cristã, são cristãs, recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, que creem em Jesus como Filho de Deus, todas essas pessoas, todas as tradições cristãs, religiosas que uma pessoa cristã possa pertencer, quantas haja e possa pertencer, elas creem numa vida após a morte. Elas creem que a pessoa morre e aqui fica o corpo que nós entregamos para a sepultura, o corpo que nós entregamos para a cremação, o corpo que nós depositamos respeitosamente numa sepultura, num sepulcro, ou para a cremação, que é um processo também natural que transforma o corpo em pó, que é o destino final do corpo. O corpo depositado na sepultura, dentro de alguns anos, serão cinzas e pó. E a cremação faz com que o processo seja não tão lento, e é uma escolha da família. Muitas vezes a família toma essa decisão, toma essa escolha. Mas o que fica? Que o espírito nós entregamos na mão de Deus. Esse, como diz uma música que eu gosto muito, naquela sala, o nome da música, do grupo Ao Cubo, o espírito nós entregamos na mão de Deus. Esse é o ponto final de uma vida. No sepulcro não há obras, e nem conhecimento, e nem sabedoria. E a ele todos nós iremos cedo ou tarde. Confiamos naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a letra, um trecho de uma letra de uma música muito bonita, naquela sala de um grupo, de um trio de rap cristão, Ao Cubo. Te recomendo procurar essa música aí na tua plataforma de streaming, onde você quiser acessar ali, plataforma de vídeo, poder conhecer um pouco dessa música. É muito bonita a letra,
e tem essa citação, essa oração: o espírito de quem morre nós entregamos na mão de Deus. Essa é a fé cristã. A fé cristã vê a morte como um passaporte para a eternidade com Deus. Uma pessoa que morre, aqui fica um corpo, será cuidado, será preparado por uma empresa. Em muitos lugares aí no interior, as próprias famílias se encarregam disso. De vestir, de primeiramente, né, lavar, higienizar. A gente tem que falar aqui abertamente, muitas pessoas elas morrem, às vezes por questões de doença, então estão acamadas há muitos dias sem tomar um banho. Muitas pessoas fazem, por ocasião da sua morte, né, alguma secreção, algum excremento, um vômito. Então há uma necessidade de uma preparação, uma higienização do corpo da pessoa que partiu. E muitas vezes a família faz questão de fazer isso. De lavar aquele ente querido, de vesti-lo com uma roupa elegante. Antigamente, não sei se isso acontece, mas antigamente até as famílias faziam o caixão. E muitas empresas que hoje são empresas funerárias, inclusive a empresa onde eu trabalho, antigamente elas eram empresas que trabalhavam com madeira. E quando falecia alguém na comunidade, eles chamavam para fazer o caixão. Depois essas empresas, né, com o passar dos anos, décadas e até séculos, eu digo porque trabalho numa empresa que é centenária, que em poucas semanas fará 100 anos de existência, essas empresas acabaram se especializando no mercado de luto e fazem todo o processo, todo o procedimento, todo o serviço funerário. O serviço funerário é desde a comunicação do óbito, quando o médico atesta o óbito de um familiar, de um ente querido, até a porta do cemitério ou do crematório. Então esse é o serviço funerário. O serviço cemiterial é após o encerramento do velório. O que a família fará? Ela vai cremar, ela vai sepultar, e esses são os processos que nós podemos fazer hoje. Sepultará em gaveta, sepultará em cova, sepultará em túmulo, um sepulcro, irá cremar. Então, essa é uma decisão que a família deve tomar. Deve ser orientada a tomar a decisão que mais professe a necessidade, que contemple a necessidade deles, sempre amparados. Nosso papel, o papel de uma empresa funerária é esclarecer, tirar dúvidas, orientar e ajudar a família no que ela precisar, mas a família vai tomar sua decisão com sabedoria. Então se prepara após a morte o velório. E esse velório, que será tema de um próximo momento, de uma próxima aula desse nosso curso de extensão, ao momento da liturgia, do ato fúnebre. Pode ser a cerimônia de encomendação do senhor padre, do senhor ministro, do senhor diácono, do senhor bispo, como pode ser também o ato fúnebre, né? A cerimônia feita por um pastor, por um diácono, por um presbítero, um apóstolo, que também tem a sua importância na comunidade de fé. A morte, resumindo, é um processo natural, é constrangedor, mas é um processo natural. Todos nós, fatalmente, não ser redundante, um dia experimentaremos a morte. Ela vem para todos, ela encerrará a nossa história, mas não apagará a nossa história. Podemos ser lembrados pelo que fizemos e pelo que falamos. O dia que eu não estiver mais aqui, essas palavras que hoje falo estarão gravadas para sempre. A morte não vai apagar isso. Ela vai impedir que eu continue a minha história. Ela é implacável. Mas a minha história também é implacável. A tua história também é implacável. Que o que eu escrevo, o que tu escreve, não será apagado. Não deixará de existir. Tá certo? Então a morte ela é vista pela fé cristã como uma oportunidade da pessoa entrar até os céus. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também morreremos e também ressuscitaremos com ele. E estaremos para sempre com ele. Tanto católicos como evangélicos creem que após a morte a pessoa está no mundo espiritual mais próximo de Deus. Notadamente, os cristãos evangélicos, os não católicos, eles creem que após a morte a pessoa imediatamente está na presença de Deus. Há exceções, é verdade, alguns grupos que aqui não cito, né? Mas creem que após a morte a pessoa passa por um processo de sono, chamado de sono da alma. Eles não creem que a pessoa após a morte vai estar imediatamente na presença de Deus. Mas há sim, a posteriori, um momento em que a pessoa após a morte estará para sempre na presença de Deus. Os nossos amigos, os nossos irmãos católicos, eles creem que a pessoa quando morre,
está diretamente com Deus, mas não conforme a tradição católica, mas conforme a condição de vida, como a pessoa viveu, ela possa ir antes para o purgatório, onde vai então se limpar, né, dos seus erros, dos seus pecados, para então ir aos céus, ao paraíso. Havia antes também a questão do limbo. O limbo hoje já não é mais uma doutrina aceita pela Igreja Católica. O senhor cardeal Joseph Ratzinger, foi papa, é o papa emérito Bento XVI, que foi sucedido pelo Papa Francisco, atual papa, mas o papa emérito, o Papa Bento XVI, ele ainda é papa, porque a ordenação não pode ser tirada, mas quando ele era cardeal, ele trabalhava como um dos líderes da Igreja Católica da questão doutrinária. Ele era, então, o prefeito de uma instituição, de um departamento do Vaticano, que se ocupava do exame atencioso, detido nas questões doutrinárias e de fé católica. E na gestão dele, durante o período em que ele esteve à frente desse importante departamento, a questão do limbo foi revista e foi abolida. Então hoje a Igreja Católica não acredita no limbo. Mas eu entendo que ainda se fala bastante no purgatório. Mas de uma forma resumida, cristãos acreditam que após a morte, a grande maioria, todos os cristãos creem numa vida eterna após a morte, mas a grande maioria acredita que após a morte a pessoa está imediatamente na presença de Deus. É isso que fica. Esse é o ponto final de uma história. O corpo nós entregamos para sepultura ou para cremação. A Igreja Católica tem um ato muito bonito ali, que é a bênção do sepulcro. A Igreja Luterana, por exemplo, também quando é cremação, eles têm uma palavra também, uma fala muito bonita, quando é um processo de cremação. Mas em via de regra, o espírito nós colocamos na mão de Deus. A pessoa quando morre, segundo a fé cristã, ela vai imediatamente para a presença de Deus. Certo? Deixa eu recapitular um pouquinho então a aula de hoje com vocês, nossa primeira aula em que nós falamos da fé cristã vista nós falamos sobre a morte vista pela fé cristã. Vamos dar uma recapitulada breve? Quero te recomendar também aí, você que está me acompanhando, que está me dando a honra da companhia também, poder se hidratar, tomar a tua aguinha, teu chazinho. Nós aqui que somos gaúchos, né? Eu não sei de onde você está me acompanhando, eu sou gaúcho, então aqui nós temos nosso gostoso chimarrão. Muitas localidades têm a sua bebida tradicional. Fique à vontade para tomar. Bota aqui nos comentários o que você está tomando. Está tomando um chá gelado, está tomando um chimarrão, um mate, um café, um chá, uma água gelada. Eu, por exemplo, sou fã de uma água mineral. Gosto de botar um gelinho ali. É a minha bebida favorita. Então a morte é o pilar, é a base do fenômeno religioso. A morte despertou nas pessoas um sentimento de uma vida após a morte, de uma outra história após o encerramento dessa história aqui que se vivia de uma forma comunitária, a exemplo de se colocarem os objetos das pessoas que morreram, né, os seus utensílios pessoais e alguns até profissionais que identificavam aquela pessoa. Imagina, tinha pessoa ali na comunidade, um ferreiro ou um caçador. Então mostrava o arco e a flecha, é do caçador que mora ali no final da quadra. Ou então mostrava ali um anzol, uma rede, é do pescador. Então até os objetos identificavam a pessoa. E esses objetos eram depositados na sepultura, mostrando que eles criam numa vida após aquela morte. Já no Egito, a religiosidade se manifestava pelo tratamento que era dado aos corpos. A preparação, a conservação desses corpos, a mumificação, o embalsamamento. Personagens históricos, os faraós, seus auxiliares, muitos foram mumificados. A gente tem um exemplo bíblico do José do Egito, um dos descendentes de Abraão, o pai da nação de Israel. Abraão teve um filho Isaac, esse Isaac teve um filho Jacó, esse Jacó teve 12 filhos. Abraão e Isaac também tiveram mais filhos, mas de forma de resumida. Jacó teve 12 filhos, Jacó teve seu nome mudado para Israel e teve 12 filhos, um dos quais foi José, o seu penúltimo filho, José, e esse José,
por obra de Deus, pela providência divina, num momento muito importante, muito delicado da história, se tornou governador do Egito. E quando ele morreu, ele teve o privilégio, ele se tornou o segundo depois do faraó. Ele se tornou um, eu gosto de brincar nas minhas pregações, ele se tornou um vice-faraó. E esse vice-faraó, quando morreu, ele teve o privilégio, a oportunidade de ser embalsamado, ser mumificado. E quando os israelitas saíram, os descendentes de Israel, né, saíram do Egito e marcharam para Canaã, formar o que é hoje a grande nação de Israel, eles levaram a múmia de José junto, levaram os ossos de José junto. A morte está muito atrelada às questões da fé. Me chama a atenção na minha questão profissional quando eu adentro a sala para fazer dar algum anúncio, quando eu entro a sala de velório e às vezes eu estou portando a minha pasta ali onde eu estou na sequência fazer o ato da cerimônia, que não é um ato religioso, não tem a pretensão de ser um ato religioso, a despeito de eu ter uma fé cristã, mas as pessoas até se levantam porque associam isso com a religiosidade. A morte está muito linkada, muito unida com a questão religiosa. A morte é vista para uma fé cristã de uma forma resumida, como uma oportunidade que temos de nos achegar e estar na presença do Deus em vida nós servirmos. Que após a morte, experimentando a vida eterna, nós possamos então servir a esse Deus. Por hoje ficamos por aqui. Eu quero aqui agradecer a tua companhia. Eu nem vi a hora passar. Foi uma honra ter podido estar com vocês. Esse curso de extensão, A Morte no Olhar das Principais Tradições Cristãs, ele é oferecido pela Escola Superior de Educação do Grupo Uninter, Grupo Universitário Internacional Uninter, Grupo Uninter, gigante como o Brasil. Sou aluno do curso de Ciências da Religião e este curso de extensão terá então 6 aulas com a duração de 1 hora cada aula. A primeira aula hoje então a morte vista pela fé cristã. Na próxima aula nós vamos falar como se portar num velório e num funeral. Terceira aula, o conforto espiritual aos enlutados, como que trata a questão do conforto espiritual. O ofício cristão será a 4ª aula, o ofício cristão no funeral. O ato fúnebre leigo, ou seja, como é que uma pessoa que é membro da Igreja Católica, o que ela pode fazer, uma pessoa que é membro da Igreja Evangélica, mas não é pastor, não é padre, o que ela pode fazer? A Igreja Católica me consta que só os ministros ministros que são ordenados ou que têm mandato possam fazer, mas na igreja evangélica muitas vezes o pastor ele envia um obreiro, alguém que possa ali trazer uma palavra, trazer um pouco de conforto. Então a gente vai tratar na 5ª aula sobre o ato fúnebre leigo, feito por pessoas que não são líderes religiosos. E por fim a questão da honra, como se pode honrar a história, a memória de alguém que já partiu? O que se pode fazer? O que se pode fazer? A história não vai ser mais constituída, a história não vai ser mais escrita, mas a história que ficou também não vai ser apagada. E essa história precisa ser preservada, certo? Então, nessa nossa 6ª e última aula, a gente vai tratar sobre essa preservação de memórias, sobre esse ato honroso que é lembrar da história de quem tanto amamos e numa ocasião muito triste nos deixou. Ficam tristezas, ficam saudades, mas também ficam coisas boas. Também ficam boas lembranças. O espírito nós deixamos nas mãos de Deus. O corpo nós encaminhamos então para o ambiente cemiterial, cremação ou sepultamento. Mas o que fica? O que eu fico? O corpo eu dou para o cemiterial. O espírito eu dou para o espiritual. Para mim o que fica? Para mim ficam as lembranças. Para mim ficam as histórias. Para mim ficam os bons momentos vividos ao lado de quem tanto amamos e naquela ocasião triste nos deixou. Está certo? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se quiser voltar, repetir ela de novo, muito me honra. Se quiser deixar teu comentário, na descrição aqui eu vou deixar meu e-mail. Vou ter uma honra imensa de receber teu e-mail. Vou deixar um contato por e-mail para você poder se corresponder comigo, se for assim a tua vontade. Tirando alguma dúvida, eu tenho um imenso prazer em te ouvir e poder te responder e te retornar com muito carinho. Um beijo no coração de todos. Foi uma honra ter estado essa 1 hora com vocês. Eu não vi o tempo passar, para mim foi muito gratificante. Tomei uma garrafa d'água aqui, tomei meio litro d'água aqui. Já estava até quente a minha água, mas foi uma honra ter estado com vocês.
Um beijo no coração, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Forte abraço, fiquem com Deus, até um próximo momento. Tchau!